Alô, amigos do programa Louvor e Mensagem, que bom podermos estar juntos com vocês nesses últimos programas do ano de 2013. Eu queria aproveitar e convidar você para a próxima semana, quarta-feira que vem, é Natal. Você não gostaria de estar conosco nas nossas reuniões? Durante a semana começam 7h30 da noite, mas Natal é feriado. Então a gente começa às 18 horas, 6 da tarde. Venha estar junto com a gente, louvando a Deus em uma de nossas igrejas. Nós temos 13 endereços espalhados no Rio de Janeiro. Eu tenho certeza que se você pegar sua família, sua esposa, seus filhos, levar para a igreja no dia de Natal, às 18 horas, para louvar a Deus, certamente Deus vai abençoar você. Afinal de contas, o aniversariante é Jesus, merece que nós o adoremos. Você vai ouvir daqui a pouquinho uma entrevista boa e logo em seguida eu quero trazer uma mensagem. Eu procuro sempre trazer uma mensagem que possa prender a sua atenção e que faça você pensar. Está começando o programa Louvor e Mensagem. Olá, amigos. Bem-vindos ao programa Louvor e Mensagem. Hoje eu tenho a alegria de receber uma pessoa muito querida. Ela é minha amiga pessoal também, é uma diaconisa da nossa igreja, está à frente de um ministério muito lindo aqui na igreja, que ela até vai explicar o que é a Cris Nascimento. É bióloga, casada, 3 filhas, já uma netinha, e ela teve um encontro especial com Jesus. E ela tem um testemunho de cura também. E é sobre isso que a gente vai conversar, sobre Jesus e as bênçãos que a Cris já recebeu dele. Tudo bem, Cris? Tudo bem. Prazer te ter aqui. Estar com você é uma alegria, porque Amém. Você é uma pessoa querida para mim, pessoalmente, você e sua família. Mas o nosso público precisa conhecer o testemunho dessa mulher alegre, que você está muito bem encaixada no Ministério Sorriso. Eu até vou explicar para o nosso telespectador o que é. Na nossa igreja nós temos um grupo de pessoas que fazem parte desse Ministério Sorriso, que é para receber as visitas sorrindo, para receber também os irmãos que chegam, né, domingo de manhã, com um sorriso. Aliás, coisa boa é você ser recebido com um sorriso. Poxa, é demais, né? Quando chega lá em cima, no templo, as pessoas já vão se sentindo da casa. É verdade. Bem aceitas, né? Bem recebidas. Isso é muito bom. Com certeza. Cris, para o nosso público ficar te conhecendo, como foi o teu encontro com Jesus? Olha, o meu pai foi curado de um câncer terminal e ele tinha dias de vida. E nós fomos criados assim por um pai idôneo, uma mãe íntegra. Minha mãe sempre respeitou meu pai minha mãe, e nós crescemos assim, vendo isto e fazendo questão de viver isto. E quando meu pai aceitou Jesus, a minha mãe também, e nós nos revoltamos. Você e tua irmã não gostavam de crente? Não gostamos de, né? A gente respeitava assim, mas ser crente nunca. Nunca. Então, e começamos a procurar ler a Bíblia para ver se a gente encontrava algum local na Bíblia, algum versículo, alguma coisa que dissesse que o meu pai estava errado e minha mãe também. Meu pai foi curado desse câncer, assim, saiu do hospital para morrer em casa. O câncer tinha começado no cérebro, no pênis, e já estava com o cérebro comprometido. Foi metástase em todos os órgãos. E ele foi curado desse câncer assim, do hospital para casa, quando ele abriu o coração para Jesus e disse: se tu me curares, eu prometo que daqui para frente o único livro que eu vou ler vai ser a Bíblia. Quando chegou em casa, que foi urinar, ele estava curado. Então, a minha mãe aceitou Jesus, convidou Jesus para entrar na vida dela, minha irmã mais velha, mas nós nos revoltamos. E começamos a ler a Bíblia, lendo, procurando onde meu pai estava errado, tivemos um encontro com a verdade. Viram que conhecemos um Jesus Bíblia, vivo. a palavra de Deus. E vimos, e ali eu me aquietei, a minha irmã também, e um a um foi convidando Jesus para entrar na sua vida, e aqui eu estou, fruto disso. E você é lá de Belém do Pará, É. não é?
De Belém. Nessa ocasião você já era casada, quando veio para o Rio de Janeiro? Já, quando eu vim para o Rio, a gente casou lá no dia 18 de janeiro e no dia 19 de janeiro embarcamos para cá. Seu marido já da Marinha Mercante? Já era da Marinha Mercante, aí fomos para o navio. Nossa lua de mel foi lá no navio. E muito interessante que ao chegar aqui no Rio de Janeiro, você teve vontade de procurar uma igreja. Isso. Não é verdade? Aquela testemunho do meu pai, aquele jeitinho dele, aquela integridade dele, aquela responsabilidade para viver, como eu sempre digo, em Jesus, com Jesus, para a eternidade. Aquilo ali foi tocando assim os nossos corações, o meu em particular. E teve um dia, eu já estava casada, já estava grávida da minha última menina, da terceira, e saí de casa um dia e digo, eu só vou voltar para casa crente, eu vou achar uma igreja, vou convidar Jesus para entrar na minha vida. Isso, você é uma evangelista, né, Cris? Você fala de gosto, Jesus aonde você vai. Onde eu for. Agora, em qualquer Cris, lugar. Você encontrou uma barreira. Encontrei. Você encontrou Jesus. Encontrei. Depois encontrou nossa igreja, onde foi recebida com muito carinho, você, suas filhas. Mas você encontrou uma barreira muito grande, que era do seu esposo, que não aceitava isso. que você fosse evangélica. Como é que foi isso? Como a gente sempre foi assim, como diz o outro assim, unha e carne. Eu sempre respeitei meu marido, ele me respeitava, tudo. Então ele... No entendimento dele, para eu convidar Jesus para entrar na minha vida, eu tinha que pedir autorização para ele. E eu não sabia disso. Velho estilo de marido, velho né? estilo, Aí ele da Marinha Mercante, né? Eles andam muito assim, juntos, os maridos ali, aquele mesmo papo, pouca mulher, né? Então eles sempre formam aquela ideia... Bem machista. Então, ele tinha chegado de viagem e nós fomos a Mesbla, né, na época do Dia das Crianças. E fomos comprar um presente para as meninas. Lá ele olhou para mim e disse, você é crente? Eu disse, sou, aceitei Jesus. Ele botou o dedo no meu nariz e disse com uma cara bem zangada. Disse, você vai me pagar. Mas aqui dentro eu escutei. Toma tua cruz e segue-me. E ali você passou um período difícil. 12 anos. 12 anos. 12 Agora, anos. você teve uma estratégia de aproximá-lo da igreja muito interessante, né? O pastor da nossa igreja, pastor Paulo César Brito, ele também é médico, otorrino. Isso. Então, você teve uma estratégia que eu queria que você contasse aí para o nosso público. Então essa estratégia eu descobri que ele era otorrino. E meu marido tinha uma rinite crônica, mas crônica, tudo fazia mal para aquele homem. E aí a médica tomava remédio e nada acontecia. Então, já que o pastor é otorrino, eu vou arrumar de marcar uma consulta com ele, sem meu marido saber que ele é o pastor, né, da igreja que eu estou indo. Aí liguei para você. Liguei para você e disseram que você era a secretária dele, como minha esposa era a secretária dele. E marcamos. E eu disse assim, Claudete, eu não quero que ele saiba que o médico é o pastor da igreja que eu estou indo. E aí, quando nós chegamos no consultório, o pastor veio, o doutor Paulo veio receber a gente, né? E eu tomei um susto. É o senhor? Disfarçou. Disfarcei, né? Aí meu marido entrou, tudo direitinho, foi muito bem atendido, passou uma vacina, mandei fazer a vacina, mandei para o navio, a Petrobras mandou pelo malote para ele, e ele tomou a vacina e ficou curado. Aí já simpatizou com o médico. Simpatizou. Bom, acredito naquele médico. Então, botei as meninas no coral. E aí, quando o papai chegar de viagem, vocês pedem logo para ele assistir vocês cantando, que aí ele vai dizer sim. Depois não fica insistindo. Aí ele, papai, nosso coralzinho vai cantar? Aí você vai ver a gente? Vou ver vocês, sim. Aí, em outra igreja que eu estava, ele não ia, né? Mas aqui na Maranata ele vinha. E de vez em quando, mas às vezes ele não queria vir. Aí depois ele me proibiu de vir à igreja. Antes ele já tinha me proibido de vir à igreja, né?
E eu só vinha quando ele estava, e num momento desse, as meninas iriam cantar. E aí, passaram-se 12 anos. Né? Deus me deu sabedoria. E ele foi simpatizando. Isso. Deus me deu sabedoria, me deu estratégia, a parte social da igreja, essa coisa de se importar com a família, de se importar com o irmão, com o ser humano. Isso, com o próximo, isso é muito importante. Foi conquistando ele. Foi conquistando. E eu sempre fui desse lema: se eu puder falar bem, eu falo; se eu não puder, eu fico calada. Então, eu sempre falei o que devia ser falado, né? O que todo mundo deve falar da igreja para ele. E fazia meus cultinhos domésticos escondidos para não chateá-lo. Fazia todo dia com as crianças, antes da dormir. Até que um dia... O comandante Paulo... Aí disse assim: papai, vamos lá na igreja, vamos, né? Aí ele veio... Chegou aqui, Deus me deu o privilégio, pastor Duquitória, primeiro dia que ele tinha vindo aqui, 19 de janeiro, eu lembro do dia, e aí ele colocou a palavra, né, e me deu o privilégio de levá-lo à frente. Eu lembro desse dia, eu vi sua voz que disse: olha o marido da Cris. Eu lembro desse dia, em que o seu marido disse: se ajoelhou. Eu também quero Jesus. Isso. E hoje ele é um homem de Deus. Meu marido é um homem... assim, abençoado, se importa com a família, assim, como sempre se importou. E a vida dele é também com Jesus, para Jesus e para a eternidade. Agora, vamos falar rapidinho, para caber dentro do programa, da cura fantástica, maravilhosa que você teve de um aneurisma. Foi. Graças a Deus, isso aconteceu quando o coração do seu marido já era de Jesus. Convertido, isso mesmo. Você, de repente... cantando louvores na casa de uma pessoa, numa reunião ali com um casal, não é isso? Estou adiantando para ir rápido. Um casal com problema, se separando. Você foi fazer uma visita e lá, de repente, você sentiu uma dor aguda. Foi. Ferroadas na cabeça. Eu estava cantando para eles, né, sobre a família, sobre o valor da família, e eu comecei a sentir ferroadas na cabeça e eu não consegui. Eu só tive tempo de dizer: estou com dor de cabeça. E dali você já apagou. Apaguei. Dizem eles que eu terminei o cântico, eu não me lembro. Que eu já caí, fiquei em coma. E nessa hora entra a Maranata outra vez, né, que começou de 15 em 15 minutos, uma família entrava em oração por mim. Fizeram uma corrente. Eu não fiquei descoberta de oração por um minuto. Pedindo a Deus pela tua cura? Pela minha cura. Porque, Cris, os médicos desenganaram. Foi, eu não tinha chance. Não tinha. Se eu fosse operada imediatamente, eu tinha 5% de chance de sair com vida do centro cirúrgico. Se eu não fosse operada, eu morreria imediatamente. Então, seu marido teve até que assinar essa responsabilidade. Isso. E só me operariam se meu marido assinasse. Tinha o risco de sequelas também. De sequelas. Toda paralisada do lado esquerdo, cegueira do olho direito, com paralisia facial e perda da identidade. Eu nunca mais iria saber que eu era Krishna. Que coisa. E olha que hoje você está aqui. Já fazem quantos anos dessa... Agora foi em 2002, né? 10 anos? Não, mais. Não, é 11 anos. Que você fez essa cirurgia, se restabeleceu sem problema, não é? Quando eu saí do hospital, né, me dei conta de que eu estava no hospital, saí de lá para casa, eu lembrava de coisas quando eu tinha 4 anos. Assim como ela falou que havia um grupo de oração, orando de cada 15 minutos por ela, a nossa igreja hoje tem um grupo aqui orando por você que nos liga. E também estaremos orando por você que nos assiste, porque Deus sabe que você está aí. E Cris, muito obrigado pela tua presença aqui. Amém. Mas o programa ainda continua, porque nós vamos ainda falar de Jesus, esse Jesus maravilhoso. E não deixe de observar também os nossos endereços. Existe uma igreja alegre, com muito carinho, esperando por você. Mas continue ligado, porque o programa ainda tem uma mensagem que vai abençoar o seu coração. Meus amigos, hoje, por ser uma data muito próxima do Natal, eu quero falar alguma coisa sobre este evento que mudou a história
da humanidade, se alguma coisa aconteceu de importante nesse planeta, foi o nascimento de Jesus Cristo. Um nascimento maravilhoso, um nascimento sobrenatural, porque o Espírito Santo abençoou Maria e Maria achou-se grávida sem que ela tivesse tido relacionamento com José. Isso é o que nós cristãos cremos, o nascimento divinal de Jesus Cristo. Jesus, ele é homem como nós, mas ele é Deus. Ele nasceu. E lá no Oriente, alguns magos viram uma estrela e vieram até Jerusalém e perguntaram para o rei Herodes onde que o menino, rei dos judeus, tinha nascido. Interessante que por causa de Francisco de Assis, um homem formidável, um homem extraordinário, um homem bom, ele criou o presépio. Você sabia que o presépio é criação de Francisco de Assis? E quando ele fez o presépio, ele botou lá os pastores, botou as ovelhinhas e botou também os reis magos. Mas na realidade, quando os reis magos chegaram em Belém, Jesus já tinha mais ou menos 2 anos. Por isso que em Mateus capítulo 2, versículo 16 em diante, o rei Herodes mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo, tentando assim matar o menino, que era o esperado rei dos judeus. Mas, obviamente, Herodes não conseguiu, porque os planos de Deus são intocáveis. Os planos de Deus ninguém consegue destruir. Quando Deus tem planos na vida de um homem, nada vai poder prejudicar os planos de Deus em nossas vidas. Portanto, meu amigo, você que crê no Senhor, que ama o Senhor, relaxe, descanse, porque os planos de Deus certamente vão se cumprir na sua vida. Mas deixa eu voltar aqui para a história onde Herodes tenta matar o menino. Não conseguiu. O menino, José e Maria, fugiram para o Egito e depois que Herodes morreu, eles voltaram para Israel e foram morar em Nazaré, para que se cumprisse as escrituras de que ele seria chamado Nazareno. Pois bem, Herodes tentou matar o menino. Não conseguiu. Mas você sabe, meu amigo, minha senhora, que existem muitas forças nos dias de hoje que tentam matar, não mais o menino. O menino cresceu, o menino virou um homem, 33 anos, enfrentou a cruz, morreu, ressuscitou dentre os mortos, está vivo hoje, subiu aos céus, é rei dos reis, há de reinar, há de voltar para arrebatar a sua igreja. Mas a mensagem do Evangelho ainda tem opositores. Existem forças malignas que tentam destruir a mensagem do Evangelho. Nos dias de hoje, ainda existem inimigos dessa mensagem. Por exemplo, quando você vê toda uma artimanha, todo um plano para destruir a família, isso, com essa tentativa, essas forças estão tentando calar a mensagem do Evangelho, porque o Evangelho valoriza a família. Jesus Cristo começou o seu ministério num casamento. Para Jesus, a família é algo que representa a união de Cristo com a sua igreja, e a família foi criação de Deus. Deus ama a família, Deus ama uma família estável. Uma família que não se rompe, que não se divide, que não troca de marido, de esposa a cada 3, 4, 5 anos. Então, queridos, todas as forças que tentam destruir a família são tentativas de matar a mensagem do Evangelho. Quer ver outra força maligna que tenta destruir a mensagem do Evangelho? São as forças que atacam os nossos valores morais, os nossos conceitos de certo e errado. Nós, querendo ou não, somos um país de origem cristã, de valores cristãos, onde existe o certo, o errado, a falta de respeito,
onde existe o respeito pela moralidade, pelas coisas certas, mas nos dias de hoje existe toda uma tentativa de destruir os valores morais. O certo deixou de ser certo, já deixou de ser o absoluto. Certo é relativo, o certo é certo para você, pode não ser certo para mim. Isso é muito perigoso. Todas essas tentativas de destruir os valores morais são forças que tentam destruir a mensagem do Evangelho. Você quer ver outra força terrível que tenta destruir a mensagem do Evangelho? São essas ideias modernas de que a igreja já não é mais necessário. Já não precisamos nos reunir. Eu não quero estar vinculado a nenhum tipo de instituição. Então, eu vou fazer a minha igreja na minha própria casa aqui, eu fico com a minha família e eu adoro a Deus na minha casa. Eu não tenho que me deslocar para lugar nenhum, não tenho que estar debaixo da autoridade de nenhum pastor, de nenhum líder, etc. São forças que estão está sendo muito comum, a gente ouve isso com muita frequência, gente que já não quer mais se congregar, que já não quer mais estar junto, já não quer mais olhar olho no olho e mão na mão e glorificarmos a Deus juntos e ouvirmos uma mensagem e de nos unirmos para contribuirmos financeiramente para sustento de missionários, para a expansão do reino e até para que este programa possa continuar no ar. Nós não pedimos dinheiro no programa, mas existem irmãos e irmãs que se cotizam para que eu e você pudéssemos estar nos ouvindo, você pudesse estar me ouvindo nesse momento. São irmãos que são mantenedores do programa. E por que isso existe? Porque existem pessoas que estão vinculadas a uma igreja, no caso, a Igreja Missionária Evangélica Maranata. Não abra mão da sua igreja. Não abra mão de se reunir domingo com os seus irmãos, no estudo bíblico, levando seus filhos para uma escolinha onde professoras estão lá à disposição deles para ensiná-los nos caminhos do Senhor, nos princípios da Bíblia. Todas essas forças que tentam matar o Evangelho, irmãos, precisam que nós nos levantemos como defensores desta mensagem. Assim como os anjos protegeram o menino Jesus e aquela família linda e orientaram que eles fossem para o Egito, eu e você precisamos também sermos usados por Deus para não permitirmos que essa fé morra na nossa terra. O Evangelho precisa ser propagado, expandido, pregado. Os princípios do reino de Deus precisam ser preservados. Nos dias de hoje, faz muita moda falarmos que já não existe mais pecado. O pecado está fora de moda. Nada mais é pecado. É proibido proibir. E assim sendo, os valores vão sendo deturpados, vão sendo solapados e perde-se o conceito de santidade, o sacro. As pessoas perderam o valor, a admiração, o respeito pelo sacro, pelas coisas sagradas de Deus. Já não se respeita mais a fé. Então, o que nós vemos na nossa sociedade moderna é uma falta total de respeito aos valores morais e aos valores cristãos. E certos setores da mídia ainda tentam mostrar os evangélicos e os cristãos, de um modo geral, como pessoas retrógradas, pessoas que não têm estudo, pessoas que se pode debochar delas, pessoas que são desprezíveis. É assim que são apresentados os evangélicos em muitos setores da sociedade. Eu quero dizer a você que nós, a nação evangélica desse país, os irmãos que creem na palavra de Deus, que creem no Senhor Jesus, que creem que Jesus Cristo salva a gente do pecado, da justiça, salva a gente do inferno, coloca os nossos nomes no livro da vida, nós temos vida eterna com Jesus. Pois bem, a nação evangélica, no momento no Brasil, é formada de todas as classes.
É verdade, existe muita gente no meio das nossas igrejas que são pobres, que não tiveram condições de estudo. E graças a Deus por essa gente simples, mas que ama a Deus, que é mais inteligente do que muitos que tiveram condições de estudar, que chegaram nas universidades, mas perderam a fé. Perderam o amor pelas coisas de Deus, tornaram-se incrédulos, insensíveis pelas coisas espirituais. Você, meu amigo, minha amiga, que está me ouvindo nesse momento, muito obrigado pela sua audiência. Obrigado porque você gosta do nosso programa, mas de você Deus vai cobrar muito mais. Não só que você goste desse programa, mas que você seja um defensor da fé, que você seja alguém que participe desse esforço que um grupo enorme de homens e mulheres neste país estão realizando para que o Evangelho de Jesus Cristo seja multiplicado, que homens e mulheres tenham um encontro com Jesus, que igrejas sejam instituídas, fundadas em todo o nosso país e que o Brasil retorne aos valores da Bíblia, aos valores da palavra de Deus, que não aceite essa tendência moderna de desprezar aquilo que é sagrado, porque sem a família, sem os valores morais, nós vamos à bancarrota. Esse país vai deixar de ser um país abençoado. Mas enquanto houver homens e mulheres como eu, como você, que amam a Jesus, nós vamos nos esforçar para que esta mensagem continue viva no coração de milhares e milhares de pessoas. E mais do que isso, que se expanda, que 2014 seja um ano de expansão, que milhares de pessoas tenham um encontro com Jesus, não só na nossa igreja, mas em todas as igrejas evangélicas que pregam a palavra de Deus. Milhares de pastores, homens sérios, que amam a Cristo, que estão entregando as suas vidas pelo Senhor Jesus, que fazem um trabalho bonito em todos os lugares, nos mais longínquos rincões desse país. Gente que ama a Cristo e que quer viver uma vida na sua presença. Que Deus o abençoe, que Deus possa fazer você pensar, que essa mensagem não seja só para você dizer gostei. Não precisa gostar, não. É bom que você não goste, mas comece a pensar em ser um defensor da fé na sua casa, no seu trabalho, aonde você atua, na sua área de influência. Que Deus o abençoe. Vem aí o Natal, vamos estar juntos. Eu quero orar por você nesse momento. Vamos orar em nome de Jesus? Meu Deus, meu Pai, obrigado porque de alguma forma Tu orientaste este homem, esta mulher, esta família, esta pessoa agora a assistir esse programa, a ouvir a minha palavra. Eu reconheço que nós não temos capacidade de transformar vidas. A minha palavra é uma palavra tão limitada, tão cheia de erros, mas o Teu Espírito Santo faz aquilo que eu e que nenhum homem pode fazer. O Espírito Santo pode quebrantar esse homem, pode injetar fé no coração dele. Ele pode passar a crer nos valores da Bíblia. Ele pode passar a crer num Deus que se importa conosco, que habita em nós e que nos faz vencedores. Faz a gente servir ao Senhor e entender que os princípios da Bíblia precisam ser obedecidos. Abençoa esse homem, meu Deus. Que 2014 seja um ano da virada. Um ano que ele possa passar a te obedecer, a te servir e, mais do que isso, ser um discípulo do Senhor Jesus Cristo. Faz isto na vida desta família. Nós oramos em nome de Jesus. Deus o abençoe. Até o próximo sábado, sempre nesse mesmo horário, nesta emissora. Até lá, que Deus o abençoe. Amigos telespectadores, fim de ano se aproxima. Gostaríamos de aproveitar esse momento para agradecer a vocês pela sua audiência. Durante todo este ano, recebemos inúmeras ligações de pessoas evangélicas e também de amigos não evangélicos que foram tocados pela mensagem do programa, pelas entrevistas e muitos outros que também visitaram nossas igrejas. A você que nos assiste, muito obrigado pela sua audiência, que Deus abençoe vocês. Feliz Natal, feliz 2014 e que vocês, ao assistirem o programa Louvor e Mensagem, divulguem esse programa. A nossa intenção é tornar a mensagem de Jesus conhecida e